para assumir aqui. Pai do Senhor, meus irmãos. Pai do Senhor. Deus continue abençoando a todos nesta noite. Quero externar minha gratidão a Deus pela vida, pela família e também pelo ministério Pastor Valteir. Eu tenho certeza absoluta que nesta noite, nesse lugar, Deus marcou um encontro com a gente. Eu tenho a impressão de que Jesus não foi embora. Ele continua aqui conosco. Eu quero agradecer a Deus de todo o meu coração por esse privilégio. Nós estamos chegando de viagem já no meio da semana e amanhã estamos viajando novamente para Rondônia, um encontro de um seminário sobre tipologia, sobre santuário. E Deus nos deu esse final de semana aqui em Goiânia, que não é uma coisa muito comum. Normalmente final de semana eu estou sempre fora do estado. E Deus abriu então esse momento para que eu pudesse estar com vocês. Uma alegria enorme estar aqui com o pastor Valteir. Já nos conhecemos, e eu acho que não vou falar o tempo não, que o pessoal vai descobrir nossa idade aqui, mas tem muito tempo, né? Desde séries e deixa para lá, tem muito tempo. Tem só mais de uns 30 anos, mas tudo bem. Meus irmãos, eu gostaria de nesta noite, sem maiores delongas, convidar você para abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 15. Eu trazer uma reflexão apenas 2 versículos. Lucas 15, versículos 8 e 9. É óbvio que eu não vou conseguir concluir esse texto, porque eu precisaria de pelo menos umas 2h40 para a gente falar dele. Não porque o pregador tem argumentos, mas é porque o texto é extraordinário. É uma fonte inesgotável. Mas dentro desse tempo que nós temos aqui, eu quero trazer alguns pensamentos que poderão fortalecer sua fé. Versículo 8 e 9, quem encontrou pode dizer comigo amém. Amém. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Quando nós lemos o capítulo 15 de Lucas, a gente percebe que o Senhor Jesus, ele vai como o maior pedagogo que já trilhou por esta terra. Ele vai esboçar de forma tão simples as verdades espirituais e vai colocar num plano humano de tal forma que até uma criança era capaz de entender. E Jesus tinha essa habilidade de trazer o sagrado, o divino, o transcendental, de uma maneira que todos pudessem entender. Porque o Evangelho de Jesus é algo muito simples. As pessoas é que complicam demais, mas o Evangelho é simples. A mensagem e a proposta de Jesus é muito simples. Aliás, a Bíblia diz que a pessoa, para ser salva, Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Paulo completa. Se o irmão puder me ajudar aqui, eu estou dando um tempinho para ver se vocês conseguem me ajudar aqui no som. O apóstolo Paulo completa esta ideia dizendo: aquele que crê em Jesus com o coração e com sua boca confessar, está salvo. É crer e confessar.
Então veja como é simples a proposta de Deus, mas os homens é que complicam demais as coisas. E no capítulo 15 Jesus fala de 3 parábolas. Fala de um homem que tinha 100 ovelhas e ela perdeu uma ovelha. Ele perde uma ovelha, deixa as 99 onde? Quem lembra? No aprisco, que na verdade não é aprisco, né? Deixa no deserto ou na montanha. E interessante que as 99 que ficam, enquanto o pastor está ausente, elas não desviam. Porque tem gente que quer um pastor 24 horas por dia. Se o pastor não estiver ali, ela desvia. Ele manda o WhatsApp e o pastor tem que estar online já para resolver. Ele liga às 2 da manhã e o pastor já tem que pegar no primeiro toque com a revelação de Deus já para o problema dele. Porque nós precisamos de um pastor 24 horas. E alguém, quando o pastor não visita, ainda desvia e diz que a culpa é do pastor que não visitou. Eu sei que visita é uma bênção, irmão. Mas se visita resolver esse problema, Adão não teria desviado. Porque Deus visitava Adão todo santo dia. E não é que o cabra desviou. Então não vem com desculpa. É aquilo que Paulo Vieira fala das nossas historinhas. Nós estamos sempre contando uma historinha para justificar os nossos dilemas. Então ele vai deixar as 99 num deserto e vai em busca da que se perdeu. A segunda parábola é essa que nós lemos, e a terceira ele fecha com a parábola do filho pródigo, que até hoje eu me pergunto quem é que se perdeu nessa história, se é o que vai embora ou se é o que fica. Porque o que está fora volta, mas o que está dentro nunca ficou, nunca esteve. Os teólogos dizem que esse capítulo 15 de Lucas é, na verdade, os perdidos e achados da Bíblia. Aqui se perde ovelha, aqui se perde dracma e aqui se perde filho. Significa dizer, irmão, que na vida cristã não é só ganhos, não é só conquista, não é vai dar certo, levanta a mão, dá 3 puladinhas, 2 rodadinhas para a esquerda e 3 para a direita e marcha na cabeça do cão e diz que vai. Não, não é assim. Eu queria que fosse simples assim. Na vida cristã também existem perdas, mas o mesmo capítulo que fala das perdas é o mesmo capítulo que vai falar dos ganhos, da reconquista. E quem sabe hoje Deus te trouxe aqui para restituir a você aquilo que você perdeu. O capítulo que nós lemos, o versículo 8, fala de uma mulher que tinha 10 dracmas. Eu já preguei isso por 20 anos, sempre focando nas perdas desta mulher, falando das perdas morais, das perdas familiares, das perdas físicas, psicológicas, emocionais. Mas eu não quero me deter a isso. Eu gostaria de dizer para você aqui nesta noite, que esta mulher tinha 10 moedas de prata. Em algum momento ela percebe que ela havia perdido. Mas não foi o pastor dela que foi à casa dela, apontou o dedo no nariz dela e disse que ela havia perdido. Não foi o marido dela que disse, meu bem, você perdeu. Não foram os filhos que a questionaram, dizendo, mãe, você está com um olhar de perdedora. Não foram as vizinhas e nem as amigas que disseram para aquela mulher que ela havia perdido. Foi ela que descobriu a sua perda. Em que momento que ela se encontra a ponto de achar que havia perdido? E talvez é esse o momento que está faltando na nossa vida. Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é eu ser julgado por você, ou eu julgar você. Nós aqui temos que fazer a autoavaliação. Em que momento nós perdemos nossas dracmas? Sem colocar a culpa nos outros, porque nós herdamos uma síndrome chamada adâmica. Porque quando Adão pecou, Deus chegou para ele questionando, e ele virou para Deus e disse, tem 2 pessoas que são culpadas. Um é a mulher e o segundo é o Senhor.
E Deus disse, eu, Senhor. Eu não pedi mulher para o Senhor. Eu nunca orei, eu nunca fui lá na igreja do Palmito, pedi oração para o Senhor me dar casamento. Eu nem sabia que existia esse negócio. Eu acordei um dia que o Senhor, espertamente, o Senhor me pôs para dormir, que eu não vi nada. Quando eu acordei, estava esse monumento do meu lado. Tudo bem, que é ajeitadona, não tem barriga, não tem celulite, não tem, está tudo zerado. Não tem nem mau hálito. Mas não fui eu que pedi. Então a culpa é de Deus. E depois vai dizer, a culpa é da mulher. Aí Deus vai questionar a mulher disse, o Dandan está desviado, Senhor, tem um mês que ele não toma ceia. A culpa não é dele, a culpa é do diabo. E aí a gente pede esse mesmo sentimento que houve naquele casal. A gente precisa achar um diabo para a gente pôr a culpa. É mais fácil achar o diabo. Esse diabo pode ser um ser espiritual, Satanás mesmo, o capiroto, ou como dizia o padre Léo, o encardido. Um ser celestial, é o diabo. Mas a gente também pode demonizar uma pessoa, um parente. É o diabo da sogra. Não, sogra não, eu fiz voto desse ano eu não falar em sogra, pastor. É o diabo do sogro. É o diabo do irmão. É o diabo do governo. É o diabo do prefeito. É o diabo do vereador. É o diabo do porteiro. A gente precisa achar um diabo. Ou então demonizamos uma instituição. É mais fácil colocar a culpa nos outros do que colocar a cara para bater. E eu não vim aqui fazer você pular no reteté, no redereguedé, no defly e no menegueia. Eu não sou disso, irmão. Eu vim hoje aqui tirar seu sono. Eu desejo que esta noite você não durma. Não durma. Até formos capazes de encontrar as dracmas que nós perdemos ao longo da nossa caminhada. E interessante que Deus então questiona. A culpa é dele, a culpa é do diabo, a culpa é de quem? Não importa de quem é a culpa. O importante é eu me encontrar nesse processo e saber que a dracma foi perdida por minha causa. Então a responsabilidade é minha. Ainda que a culpa seja do diabo, mas a responsabilidade é nossa. Eu vou repetir porque você não entendeu. A culpa pode até ser do diabo, mas a responsabilidade é nossa. Essa mulher, em que momento que ela percebe que ela havia perdido? Ela estava provavelmente dentro de casa. Ela não estava no culto. Isso vai desconstruir essa ideia de que Deus só fala na igreja. Deus é capaz de falar conosco em qualquer lugar, desde que nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a sua voz. Como mesmo dentro da igreja ele pode não falar conosco, porque nossos ouvidos estão tão tapados que não são capazes de ouvir a sua voz. Esses dias eu fui pregar numa vigília e eu não sou de ficar criticando ambiente, igreja que eu vou, eu não sou de falar isso, não é meu perfil. Mas foi engraçado. Aliás, se não fosse tão sério, seria cômico. Eu fui pregar numa vigília, acho que é a Viva São Paulo, a Bala São Paulo, um negócio assim, tinha muita gente. Mas é vigília mesmo de reteté do grosso. E lá tem código, né? O pastor fala uma palavra mágica e o pessoal do aviãozinho empina a asa e vai, irmão. E saiu um assim do meu lado e eu levei um susto, que eu não estou acostumado com isso. E eu olhei um para ele e olhei para o outro que via o encontro dele e disse, vai bater, irmão, não tem jeito. Ele com a asa aberta aqui, o outro com a asa aberta do outro lado, e vai bater de testa. Irmãos, eu acho que tem radar. Porque os olhos fechados, quando foram encostando, um empinou para a direita, outro para a esquerda. Ei, irmão, raspou, mas não bateu.
Eu virei para o pastor e disse: vocês não precisam de pregadores nessa vigília. Não, pastor, não. Vocês precisam contratar urgentemente controlador de voo. Há pessoas que acham que a espiritualidade é pulo, é grito, é berro. São manifestações emocionais. Isso não é nem Deus e nem diabo, isso é do ser humano. Se eu resolvo pular aqui, você pode achar que é Deus, mas não é Deus. Alguém pode achar que é do diabo, também não é o diabo, é o Roberto que está fazendo isso. Agora tem gente que chama, acende os holofotes para mostrar uma espiritualidade, que não é espiritualidade. Porque a espiritualidade de verdade não é manifesta em gestos, é em atitudes. Porque a espiritualidade está ligada a caráter, a conduta. E o que é caráter? De acordo com o escritor americano, que eu não dou conta de falar o nome dele, ele diz que caráter é tudo aquilo que eu faço quando eu tenho certeza que ninguém está me vendo. Isso é meu caráter. Isso é meu caráter. Agora essa mulher perde, e o tempo que ela passa sem perceber que havia perdido. É isso que eu gostaria que você entendesse. Porque Sansão era possuído pelo Espírito Santo. Havia uma força nele sobre-humana, que não era dele, não era de músculo, era do Espírito. Os filmes que eu já assisti de Sansão colocam os caras que fazem aqueles levantamentos de peso no cara, um baita de uma. Bíblia não diz que ele era esse monstro, um Rambo, não era nada disso. A graça, o Espírito nele é que dava força. Com uma queixada de jumento ele matava, imagina, com uma espada. Agora o que eu quero te dizer é que o momento que ele perde, não percebe que perdeu. Porque o problema da vida cristã não é perder, irmãos. Porque haverá momentos de perdas. O problema é a gente perder e não perceber que perdemos. Essa é a maior perda da nossa vida. Não é a perda da dracma, é a perda que nós não percebemos que perdemos. E Sansão foi aguçado por Dalila e diz: lá vem os filisteus. Disse: como das demais vezes eu vou me levantar e eu vou pôr esses filisteus para correr. Só que o texto diz: ele não sabia que o Espírito não estava mais nele. E é duro a gente conviver com pessoas na igreja, na sociedade e até dentro dos nossos lares que não perceberam ainda que ele não é mais aquela última Coca-Cola do deserto. Que tem gente aí se considerando uma espécie de quarto homem da Santíssima Trindade, uma espécie de vice-deus. O mais recente agora, Jeová Júnior. Somos o que somos e temos o que temos, tem uma razão. Chama-se graça, misturado com misericórdia, que junto transforma em unção na nossa vida e autoridade. Não são méritos nossos, é o do Senhor. É do Senhor. Essa mulher, ela percebe que havia perdido. E quando ela percebe, ela toma uma decisão. Diga comigo, decisão. Enquanto a gente estiver só pensando, irmãos, nada vai acontecer. E quem decide isso não é Deus, não é anjo, não é Espírito Santo, não é igreja, não é pastor. Quem decide isso é a gente. Ela toma uma atitude, ela toma uma decisão. E ela vai basear nas ferramentas que ela tem. E quais eram as ferramentas disponíveis para ela dentro da sua casa? Porque você viu no texto que ela perdeu dentro de casa, não foi na feira, não foi no comércio, não foi lá na Bernardo Saião, não foi na 44, não foi no Brás, ela perdeu dentro de casa. Como é que a gente perde dentro de casa? E de repente,
ela vai acender a candeia. A primeira ferramenta que ela usa é iluminar o ambiente que está escuro. Esse problema da escuridão dentro do nosso lar. Muita coisa que está escondida e não consegue ser perceptível por ausência de luz. E a luz que nós temos aqui é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que é a palavra. O resgate dela se torna necessário para que Deus volte a iluminar a nossa casa. É tão interessante notarmos isso, que esta mulher pega uma candeia que ela poderia ser de metal ou de barro, mas a maioria das casas, pelas pessoas serem mais pobres, eram de barro. E ela tinha 2 orifícios. Ela tinha um menor para se colocar um pavio e o maior para se colocar azeite. A gente foca muito nessa candeia, que é importantíssima, mas candeia sem azeite não resolve. Credencial de obreiro no bolso, convencional, sem graça, não resolve. Nome e título cristão, eclesiástico, sem unção, sem graça, não tem graça. Cargo na igreja, diretor disso, diretor daquilo, ministro disso, ministro daquilo, nada resolve se nesta candeia ainda não tiver azeite. E eu não preciso ser teólogo para explicar, e você muito menos para entender que este azeite ainda é símbolo do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que é capaz de entrar dentro de uma candeia e produzir fogo e produzir luminosidade. Mas o azeite não era derramado e jogava-se como se fosse gasolina. Ele precisava dessa candeia para ficar condensado ali dentro. E na outra vez que eu vim aqui, se eu tiver oportunidade, eu vou falar sobre o pavio, que ninguém fala desse pavio. Porque não adianta ter a candeia, pode até ter azeite, mas tem que ter pavio. Ah, pastor, mas o meu pavio é curto. Mas se tiver untado com azeite, produz fogo. Não importa o tamanho do pavio, o importante é tê-lo molhado no azeite de Deus. Vale um amém? Vale um glória a Deus? Vale um aleluia? Sem querer mexer com suas emoções. A você que está aqui nesta noite, você acredita que Deus é capaz de encher a sua candeia, chamado coração, chamado mente, chamado família, chamado relacionamento familiar? Você acha que é capaz de permitir que o Senhor encha esta candeia para produzir luz? Essa mulher pega a candeia que estava sem utilidade aparente, porque se estava escuro, se ela vai acender a candeia, porque a candeia estava apagada. Agora, interessante, queridos, é que mesmo tendo candeia, tendo um pavio e tendo azeite, ela precisou atear fogo para que isso acendesse. O problema é que nós estamos esperando mais do que milagres, nós estamos esperando mágica. Nós não queremos milagres, nós queremos mágica. Nós queremos um Deus instantâneo. Aquela ideia do miojo. Quem já comeu miojo aqui? Quem já comeu miojo aqui? Eu tenho uma triste notícia para te dar. Ninguém nunca comeu miojo. Miojo é o nome do japonês que inventou o macarrão instantâneo. O macarrão instantâneo, ele leva 3 minutos para ficar pronto. Inclusive o senhor miojo morreu na década de 90. E quando eu descobri que o senhor miojo tinha morrido,
eu e a Neide fizemos 3 minutos de silêncio por esse homem hoje que se foi. Mas a ideia que se popularizou do miojo, nós estamos tendo hoje na igreja, como diz Cortella, nós temos uma igreja que está vivendo um relacionamento miojizado. Tudo instantâneo, é namoro miojo, casamento miojo, beijou, ficou, não deu, vazou, sai fora. Amizades miojo, que qualquer comentário contrário é o suficiente. Para o mesmo instante que eu estou dizendo que eu amo, que eu não dou conta de ficar longe, eu sou capaz de odiar e querer matar. Porque é relacionamento miojo. Chamada ministerial miojo, coisa instantânea. Como se caísse um raio do céu e me transformasse numa espécie de Superman. E ministério é muito mais do que isso. Ministério é uma construção. Não se faz um ministro da noite para o dia. Isso leva anos. Desde a eternidade que Deus já estava trabalhando na nossa chamada. Eu quero te dizer mais uma coisa, meu querido e querida irmã. E falo isso com muito temor na minha alma. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude aqui nesta noite a sermos capazes de reconhecer que nós perdemos nossas dracmas, seja ela qual for, seja elas espirituais, sejam elas físicas, morais, materiais, ou sejam elas emocionais. Pessoas que estão quebradas emocionalmente dentro das igrejas, porque nós temos um perfil de trabalhar a espiritualidade, e é o certo. O problema é que a gente, quando eu digo a gente, eu estou dizendo nós ministros, nos esquecemos de que o ser humano não é feito apenas de espiritualidade, ele é feito de emoções, inclusive o próprio ministro. E aí nós temos um monte de pastores que estão como Neemias, dando a taça de vinho na mão do rei. E o vinho na Bíblia, um dos símbolos maiores do vinho é a alegria. Mas só que ele oferece a taça do vinho, que representa alegria, com semblante triste. Isso é antagônico. Como é que você oferece alegria para os outros estando triste? Você ora pelo enfermo, Jesus cura ele do câncer, no outro dia você é internado. Como é que é isso? Você abençoa o irmão, a porta abre para ele e a sua fecha. E Paulo vem com o discurso dizendo: quando eu acho que eu sou o bambambam, quando eu acho que eu estou muito poderoso, aí eu não estou valendo nada. Mas o dia que eu acho que eu não sou nada, é esse dia que Deus vai me usar, porque a força não é minha, vem dele. Aí Paulo vai explicar isso, sendo pobre e enriquecendo a muitos. Ei, irmão, você não entendeu? Pastor, e por que acontece isso? Não sei. Eu prometo uma coisa para você: o dia que eu encontrar com Jesus no céu, vai ser uma das primeiras perguntas. Se tiver clima para isso também, se não tiver, deixa para lá. Meu irmão, minha irmã, é Deus mostrando que nós somos apenas vaso de barro, e que vaso de barro, e o que está aqui dentro é que importa. Não importa o tamanho do vaso, o importante é a essência que vai dentro desse vaso. Só quem pode glorificar o nome dele. Nós precisamos resgatar nossos relacionamentos, curando nossas emoções, as nossas afetividades. Eu tenho perguntado sempre à igreja, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, me responda conscientemente. Família
é bênção. Casamento é bênção. Eu vim provar para você que não é. Família não é bênção coisa nenhuma. É que a gente embarcou nesse ditado, nesse senso comum de todo mundo falar. Como é que família é bênção se o pai dá um tiro no rosto da filha por causa de um terreno? Se família é bênção, por que que filho e filha se unem com genro para matar o pai e a mãe enquanto estão dormindo por causa da herança? Ah, mas eles não são crentes. Tá bom. Uma família com 12 crentes, 12 irmãos, tudo crente, tudo criado na escola dominical. Dos 12 irmãos, só um não tem casa. O pai e a mãe morrem no acidente. Fica a herança, junta os 12. E a gente reúne assim os 12. E o mais velho fala assim: todos aqui têm casa, com exceção do Júnior. Então nós vamos deixar a casa para o Júnior. É assim que funciona, não é? Você vem dizer para mim que família é bênção? Marido traindo mulher, mulher traindo marido, o cara de olho na esposa do outro, você chama isso de bênção? Família só é bênção quando ela é tratada e curada emocionalmente por Deus. Fora isso, não é bênção. Você sabe por quê? Nós estamos falando demais na coletividade, estamos esquecendo de trabalhar a individualidade. Eu vou repetir, falamos muito de família, enquanto coletivo, estamos esquecendo de trabalhar o individual. Não estou falando de individualismo, eu estou falando da individualidade. Quando Deus criou Adão, não tinha Eva para dar palpite. E quando Deus criou Eva, Deus pôs Adão para dormir, para também não falar nada. Porque quando Deus vai criar Adão, ninguém mete a colher de pau no meio. E quando Deus vai criar Eva, do mesmo jeito, cada um tem o seu momento com Deus. O problema nosso é que nós estamos querendo curar famílias sem curar indivíduos. Nós passamos 30 anos, 40 anos casados, um tentando mudar o jeito do cônjuge. Primeiro encontro de casais que eu fiz, Tocantins, a Neide, a minha esposa, perguntou para uma irmã: irmã, a senhora tem quantos anos de casada? Ela disse: 50 anos, minha filha, eu fiz mês passado. A Neide olhou para ela e disse: nossa, irmã, que bênção. A velhinha olhou para ela e disse: bênção porque não é você. A Neide até pensou que era brincadeira dela. Mas por que a senhora fala isso? Só Deus sabe o que esse miserável me falou na lua de mel. 50 anos. Ferida lá na alma. Quem bate, quem fala, esquece. Mas quem ouve, quem apanha. Pastor Cláudio Duarte, esses dias, falando que eu trabalho com casais já tem alguns anos. Aí o Cláudio Duarte falando esses dias, casal comemorando 50 anos de casados. Aí a juventude foi lá fazer um vídeo. Foi entrevistar a irmã. Irmã Maria, qual o segredo de ficar 50 anos com o mesmo homem, fielmente, igual a senhora ficou? Duas coisas, minha filha, que são extremamente relevantes: amor e renúncia. Aí a moça disse: amor até eu entendo, mas e renúncia? Você come pão, minha filha? Como. O pão francês não tem aquele biquinho dele? Tem. Aquele biquinho, minha filha, é a parte do pão que eu mais gosto. Tem 50 anos que eu pego aquele biquinho, encharco no leite e põe na boquinha do meu amor. Eu dou o meu melhor para ele. A moça ficou: meu Deus do céu. Foram perguntar para o irmão: irmão, qual o segredo de 50 anos com a mesma esposa?
vivendo fielmente, amor e renúncia. Mas por que renúncia? Tem 50 anos que eu como o diabo de um pedaço de pão, encharcado com leite, e eu odeio o leite, e ela faz questão de me enfiar a goela abaixo. Diga para quem está ao seu lado: tem biquinho de pão lá em casa, irmão. Deu para entender? Deu para compreender o quão complexo é relacionamento? As nossas dracmas que não foram achadas. Essa mulher vai acender a candeia. Diga comigo: acender a candeia. E depois ela vai varrer a casa. Diga: varrer a casa. Eu não sei os maridos que estão aqui. Eu, de quando em vez, me dá uma crise de humildade e eu limpo a casa. Ontem era 1h da manhã. Eu não estou falando isso aqui por vanglória, não. Estou falando uma coisa com muita naturalidade. Ontem era 1h da manhã. A minha filha saiu com o meu sobrinho. E eles foram... Ela não está, infelizmente, não está na igreja, mas estava aprontando, não. E a Neide estava dormindo. E eu estava na cozinha, 1h da manhã, lavando vasilha. Limpando tudo para que quando a Neide levantasse pela manhã, não tivesse o trabalho. E um dia eu estou em casa e nós tínhamos uma empregada lá, há um tempo atrás. Ela ia 2 vezes na semana, na verdade uma diarista. E eu ficava impressionado com ela, porque ela trabalhava muito rápido. Era 1h da tarde, estava tudo pronto, eles iam embora. Eu falei: ela deve ter outro emprego. Mas deixava tudo arrumadinho. Até um dia, que eu fui comprar uns pães e juntei umas moedas que tem lá em casa, que tinha lá em casa. E a moeda caiu. E itinerante não perdoa nada, irmão. E a moedinha caiu debaixo da geladeira. E eu fui pegar a moedinha. E eu me assustei com a quantidade de lixo, teia de aranha, papel de balinha que estava debaixo da geladeira. Eu tive que tirar a geladeira do lugar, remover o lixo que estava escondido e pegar a minha moeda. Eu quero dizer para você que para você encontrar a sua dracma, Deus vai ter que remover algumas coisas que estão no lugar. Vai talvez ter que tirar você da sua zona de conforto e tirar todo esse lixo emocional que você tem carregado ao longo dos anos. Eu moro em Goiânia há 10 anos, mas sou de Brasília, sou natural de Brasília, sou criado em Brasília e sou filiado em Brasília. Minha família é de Brasília, a família da minha esposa é de Brasília, então a gente tem um vínculo muito grande. Só que em Brasília eu morava em casa e aqui eu moro num apartamento. E em Brasília eu mandei fazer uma churrasqueira enorme, porque eu sou carnívoro. Eu como carne todos os dias e durmo pensando em picanha. Mas se o senhor não come ovo frito, como. Quando não tem carne, eu como ovo sem nenhuma dificuldade. Se tiver que dormir no chão, eu durmo no chão. Mas se tiver cama, vou para a cama. E se tiver picanha, eu nem olho para o ovo, vou para a picanha. E como eu sou carnívoro, e se deixar eu como carne todos os dias, eu fiz uma churrasqueira, porque sempre viajando, então quando eu chegava em Brasília, e principalmente quando eu ia aqui na região do Goiás, sempre levava carne daqui. E fazia meu churrasco.
Até um dia que um pedreiro estava arrumando o telhado lá de casa, tirando um vazamento. Eu fui tirar a churrasqueira do lugar e o fundo dela caiu. E eu abençoei até a terceira ou quarta geração de quem fez aquela churrasqueira. E o pedreiro começou a dar risada lá em cima e disse: o que está pegando, seu Roberto? Disse: o que está pegando? Que esses profissionais de hoje não valem nada. Mandei fazer uma churrasqueira tem pouco tempo, olha o negócio aqui, rapaz. Ele disse: seu Roberto, o senhor faz churrasco sempre? Disse: toda semana. Mas quando o senhor termina de fazer o churrasco, o senhor limpa a churrasqueira? Eu disse: eu nunca limpei. Ele disse: o senhor queria o quê? O senhor deixa essa churrasqueira aí, não tem cobertura. É sereno, é sol e chuva em cima dessa cinza. Ele dizendo a minha mãe usava essa cinza para fazer sabão. Isso aí com sereno, com chuva, com sol, isso aí vai corroendo o fundo, a estrutura. E quando você remove do lugar, as estruturas estão totalmente comprometidas. Naquele momento Deus me fez entender que se a gente se preocupa só com fogo, mas a gente não se preocupa em retirar as cinzas que ficam, na primeira removida vai desabar tudo. Eu vou repetir porque você não entendeu. Se você se preocupar apenas com fogo e não priorizar as cinzas que vão ficando, as cinzas emocionais, e não forem retiradas na primeira removida de lugar, a estrutura vai abaixo. E Deus está dizendo com alguém aqui: chegou a hora de tirar a cinza. Por quê, pastor? Levítico 6:13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Ah, vou repetir para os pentecostais que estão aqui: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas a cinza precisa ser removida. Pense sobre isso antes de você voltar para sua casa, ou quando você estiver na sua casa hoje, antes de dormir. Se não precisa retirar algumas cinzas que estão ficando. Queremos avivamento, queremos fogo, queremos glória, queremos manifestações de Deus. E Deus está dizendo: eu já acendi o fogo. O problema é que tem tantas cinzas que estão sufocando o fogo. Não tenho nada contra pregadores de outros países, até porque eu prego em outros países. Mas nós não estamos precisando de pregadores importados. Nós não precisamos de uma nova teologia. Nós não precisamos de uma nova Assembleia de Deus. O fogo nunca se apagou. O problema é o acúmulo das cinzas que estão sufocando a obra que um dia Deus começou no meu e no seu coração. Tchau e dolore gleb farah xeremagai. Ela varre a casa, ela limpa a casa. E sempre falamos que essa casa se refere à nossa família. Excelente aplicação. Mas eu vou um pouquinho mais além, pastor Valteir. Eu penso que essa casa fala do nosso coração. É aqui dentro que se perde e é aqui dentro que se acha. De vez em quando eu prego numas igrejas assim, tem uns irmãos assim mal encarados. Mal encarados mesmo. Eu acho que eles são membros da igreja do Estado Islâmico.
Pai, que ele fica torcendo para o companheiro tropeçar na palavra, fica orando para Deus matar uns pastores presidentes para abrir vaga para ele. E se você espera pastor de igreja grande morrer, esquece, irmão. Só morre pastor de igreja pequena. Igreja grande não vai, não. Presidente não vai, não. Aí você fala com ele e diz: pastor, eu sou fechado, eu sou mesmo, desde menino. É o meu jeito de ser. Aqui dentro está cheio de Jesus. Mentira. Porque a minha Bíblia diz que um coração alegre traz formosura ao rosto. É aqui fora o que está estampado aqui dentro, na sua essência. Se o meu coração está cheio de coisas boas, o meu semblante vai demonstrar alegria. Você sabe por quê? Olha aqui para mim, isso é ciência. Isso é ciência, não é teologia agora, é ciência. O nosso cérebro, ele funciona mais ou menos assim, ó. Se eu chegar aqui para vocês desse jeito, ó. Irmãos, eu estou tão feliz, mas tão alegre, irmão, de ter vindo aqui hoje. Nossa, tem 10 anos que eu estou orando para vir aqui. Quem é que vai acreditar nisso? O meu cérebro vai pensar, ou ele está de brincadeira, ou ele deve ser de Marte para lá, porque para cá não tem jeito. Porque se eu vou falar de coisas boas, olha o sorriso, aleluia, irmão. Irmão, Deus me deu uma vitória. Quem tem conta bancária aqui? Quem tem conta no banco? Não vou pedir oferta não, gente, fica tranquilo. Segura a profecia aí. Imagine você amanhã recebendo o telefonema do seu gerente dizendo assim, e você sabe que não é pegadinha, é real. Ele disse: o Banco Central contemplou sua conta e você acaba de ganhar R$1 milhão. Não, vou repetir, que você está pensando que é 1 milhão, um milho desse tamanho. Não, R$1 milhão. Você acaba de ganhar R$1 milhão. Não, me diga aqui mais ou menos como é que você receberia essa notícia, sabendo que é verdade. Essa gerente só... Não, me fala aí, gente, como é que você fala você fala glória, o que você faria? Você acabou de receber a notícia, faz aí para mim, para ouvir. Eu acho que até língua estranha saía, irmão. Sim ou não? Levante a mão quem concorda que você, sabendo que isso era verdadeiro, você receberia com muita alegria no seu coração. Bem alto assim. Então diga assim comigo, como se fosse verdade: glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que vale mais para você, amanhã ganhar R$1 milhão ou ter a sua família abençoada ao seu lado? Então pegue na mão de quem está ao seu lado, pega na mão assim, olhe nos olhos dessa pessoa e diga para ele: se sua família vale mais do que R$1 milhão, por que você não fala uhul quando encontra com eles? Como é que é isso? Por que você não dá glória a Deus quando você encontra a sua sogra? Deu para perceber? Porque no fundo, R$1 milhão vale muito mais do que muitos relacionamentos
pobres que nós estamos tendo com nossas famílias. Diga para quem está ao seu lado, o pastor Roberto diz, diga para o senhor, o pastor Roberto falou que hoje à noite você não vai dormir. Quantos podem adorar a Deus? Eu sei que os irmãos terminam aqui o culto agora, 8h30. Mas deixa eu ser verdadeiro com vocês aqui. Eu sei que a maioria de vocês trabalham amanhã cedo. Mas quantos de vocês aqui daria conta de ouvir, de ficar aqui até 8h45 hoje? Então vocês ficam aí porque o culto está terminando e eu já vou embora. Tá certo? Queridos, a próxima vez, se Deus assim permitir, eu falo o versículo 9, tá bom? O que é vizinho, o que é amigos? Qual a maior causa de problemas dentro da igreja? Confundir amigos com vizinhos e vizinhos com amigos. São classes distintas. E o nosso problema é que a gente está abrindo o coração para vizinhos, achando que são amigos. Amados, 2 minutinhos aqui, eu já passo a palavra ao nosso pastor. Lamentavelmente, eu tenho apenas 5 kits aqui. 5 kits. Tem ali na mesa com o irmão Valdivino, tem 4 kits lá, com esse aqui 5. As capas são diferentes, Valdivino, mas são os mesmos DVDs. Aqui dentro tem 4 DVDs, todos focados na área familiar. Aqui tem mensagem só para casados, só para casadas. Aqui tem mensagem para família, para parentes. Aqui tem mensagem para solteiros. Pastor, mas o DVD aqui de casamento, solteiro pode assistir? Pode. O único problema é que ele vai pensar 10 vezes antes de casar. Porque casamento não é brincadeira. Tem uma garotada aí que vão se casar, tem uma rapaziada que não tem nada na cabeça, só tem gel e querem casar. Umas meninas que não dão conta de fritar um ovo. Ela frita o ovo e joga uma dinamite na panela. Eu não consigo entender. E querem casar. Não se preparam para a vida, querem apenas legitimar a relação sexual. E casamento é muito mais do que isso. Aí vão morar onde? No fundo da casa dos pais ou do sogro e da sogra. E eu vou contar uma coisa para você. Você vai morar no fundo da casa do sogro e sogra. Tem um negócio muito perigoso, não sei se vocês conhecem aqui nessa região, se vocês conhecem, um negócio perigoso chamado cunhado. Tem uma florzinha que não se cheira, chamado sobrinho. É uma gangue, irmão. E esta gangue, se for evangélica principalmente, ela é especializada em saquear a geladeira. Sabe aquele pudim que você fez para comer hoje, agora, quando chegar em casa? Já era. Aí você fala assim comigo, pastor, mas eu estou com a chave. E eu faço igual o pastor Silas Malafaia. A chefe da gangue tem a cópia. Já entraram, já saquearam. A coisa é tão feia que quando esse casal tiver filhos, estiver morando lá, o dia que você for dar um sorvete para o menino, você vai ter um ritual. Você leva ele para dentro do banheiro, desce a tampa do vaso, senta o moleque em cima, põe o sorvete no colinho dele e fala assim: filhinho, toma o sorvete em espírito, caladinho.
E o papai vai ficar aqui na janela, porque daqui a pouco o inimigo vai manifestar. Mas é rapidinho, irmão, porque eu nunca vi povo para ter revelação de comida igual parente, crente. Eu levei 20 anos pesquisando por que é que crente come tanto. Fui descobrir na Alemanha. Um alemão me explicou: o crente come muito, pastor, porque ele está esperando Jesus. Eu disse: ué, mas o que tem a ver volta de Jesus com comida? Ué, toda vez que ele está comendo, ele pensa: pode ser a última refeição da minha vida, então deixa eu aproveitar. Meus irmãos, estas e outras mensagens sobre família você poderá adquirir ali no kit, custa R$50, tem 4 DVDs aqui dentro, certo? São 4 mensagens, todas voltadas para a família. Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus abençoe, pastor, muito obrigado. Glória a Deus. Que bênção, né? Vou ver se dá para deixar